A temporada de 2011 também terminou para a Truck Series, onde os dois brasileiros terminaram com resultados bastante diferentes. Nelsinho Piquet terminou a temporada na 10ª posição, Paludo terminou a temporada, Sérgio, com o motor fundido durante uma bandeira amarela. 10ª posição na tabela. Na tabela. Terminou com um top 5, teve 6 top 5 do Nelsinho Piquet na temporada, Paludo, e terminou em 4º e 10º na tabela. Paludo terminou na 17ª posição na tabela e chegou lá atrás. Acho que estourou o motor dele logo no início da prova, mesmo assim garantiu um 17º e teve 3 top 5s na temporada. Mas realmente duas histórias diferentes, Roberto. Infelizmente foi uma prova que o Nelsinho talvez no final estava forte, ele largou na 3ª posição, ficou para trás, veio para frente, ficou para trás, mas no final um sólido 4º lugar, com alguma chance ali quando começou a chover. E o Paludo, como você falou, infelizmente, na segunda bandeira amarela, a gente vê a imagem do carro dele parado na pista e depois vê a notícia do motor e infelizmente foi assim. Impressionante. O Thiago Alves esteve em Miami e conversou com os dois pilotos brasileiros antes da prova da Truck Series, e onde eles falaram sobre essa temporada e sobre o futuro dos dois aqui na NASCAR. Você já está bem acostumado com esse clima de NASCAR, essa coisa de muitas categorias, pilotos, já está bem acostumado com esse clima mesmo? Com certeza, cada vez mais, lógico que no paddock de lá, no paddock da Truck eu conheço quase todo mundo, né? Eu já estou bem à vontade, bem em casa. Aqui, obviamente, é um território novo, onde vou começar a conhecer as pessoas, os pilotos, muitos correm Truck Nationwide, então alguns eu vou conhecer, mas obviamente vão ter vários competidores novos que eu nunca corri junto. Então, enfim, é o começo. Ano que vem eu vou fazer várias coisas de Nationwide também, então é bom para dar uma entrada. E 2011, assim, sua estreia como um piloto de temporada inteira. Que lições você pode tirar desse ano aí de aprendizado para você? Coisas que assim, você pode pensar, não, ano que vem eu não quero mais fazer desse tipo? Ou qual é o seu principal ensinamento de 2011? Acho que terminar todas as corridas é muito importante. Tiveram algumas corridas que eu fui um pouco, talvez, excitado demais e querendo trazer resultado muito rápido, e acabou não terminando algumas corridas por causa de batida, por outros motivos, né? Daytona a gente teve o motor quebrou, então é muito importante terminar todas as corridas. Você vê o cara que estava brigando pelo campeonato até a última corrida, não tinha ganho nenhuma corrida, só o cara que chegou em todas e estava liderando, o James Boucher. Então, assim, eu acho que isso que prejudicou a gente um pouco no campeonato, de não estar ali entre os 5 primeiros, porque com certeza a gente podia estar ali se em 3, 4 corridas a gente teria terminado só tranquilo, sem ter ficado um pouco ansioso e ter feito umas besteiras. Foi um ano bem difícil para mim. A gente começou com grandes expectativas, começamos Daytona bem, e depois disso a gente, falando como time, testamos um acerto exatamente igual do meu companheiro de equipe, que eu não conseguia guiar, e por mais pequeno que era a mudança que a gente fazia no truck, ficava uma grande mudança. Então isso com certeza, a gente teve 4 resultados de 20º alguma coisa que acabamos a prova, e aí a gente mudou, teve uma mudança radical no meio do ano, e aí a gente começou, é como se a temporada tivesse começado realmente, mas a gente já estava na 5ª, 6ª prova do ano. Então, eu particularmente, da minha visão, como foi a temporada, eu estou um pouco aquém do que eu queria, estou um pouco frustrado, mas é uma temporada, a primeira temporada completa, acho que isso faz parte do aprendizado, e o importante é pegar tudo o que aconteceu esse ano e não repetir ano que vem ou nos anos seguintes, é fazer algo diferente. Então é isso que eu estou trabalhando para o ano que vem, conseguir uma equipe super competitiva, botar um crew chief que eu me encaixe 100% para a gente poder, eu particularmente, os meus goals é andar mais do pelotão da frente, todos os finais de semana, brigar por um resultado melhor. Esse tipo de decisões que você acabou falando, elas partem mais da equipe e você acaba catando? Qual foi o quanto você teve de participação assim, até em mudar, falar, não, vamos para outro caminho e não por esse? Na verdade, a gente conversa, mas era um teste. Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, o chefe de equipe do meu companheiro de equipe, ele veio de outro time e ele trouxe alguns acertos que funcionaram super bem lá, que era outra marca, não era a Toyota o time.
E a gente acabou testando e não funcionou, só que demorou 3, 4 provas pra gente se dar conta. A gente até era rápido em alguma parte do final de semana da prova, mas isso não era consistente. E se tu não for consistente aqui, tu vai de 10º para 25º em 10 voltas. Então, quando a gente se deu conta, a gente fez uma mudança radical, e a mudança radical foi pegar o setup que a gente correu aqui em Homestead no ano passado e botamos exatamente a mesma caminhonete, o mesmo setup na prova de Charlotte. Eu larguei em 12º, estava andando em 9º e quebrou o motor. Então, a gente viu que a direção era aquela direção que a gente devia seguir, não a direção que a gente estava seguindo. Uma coisa legal que você falou, que era um carro de outra marca, né? Não era um acerto da Toyota, era um acerto de uma outra montadora. Realmente existem essas diferenças mesmo aí, de uma montadora para outra, não é aquela coisa só do emblema e do motor, então tem diferença de carro também sobre isso? Tem diferença de carro. Na verdade, o que muda é a frente da caminhonete, o chassi vamos dizer que é igual, o que muda é a frente da caminhonete, e a frente da caminhonete, a aerodinâmica muda completamente. Vamos dizer, se eu tenho uma frente da Toyota, uma frente da Chevy, eu tenho duas aerodinâmicas distintas. Então isso é praticamente tudo num carro. O que não deu certo é que os acertos, eu não me adaptei aos acertos, ou seja, vamos dizer, o acerto que dá para o cara que ganha a corrida talvez não dê certo para o cara que chegou em segundo e vice-versa. Cada piloto tem um acerto. Eu não consigo guiar o mesmo acerto que o meu companheiro de equipe guia. A gente foi para Orlando no início do ano, levamos uma caminhonete e andamos 2 dias. Ele andava, eu andava, ele andava, eu andava. O tempo que ele virava, eu ficava 4 décimos atrás dele. Quando eu virava o tempo dele com o meu acerto, ele ficava 4 décimos atrás de mim. Então isso significa que cada piloto tem o seu acerto, não tem uma fórmula mágica. E com certeza a frente da caminhonete e o pacote pode ser diferente, vamos dizer assim, conforme tu aplica ele em cada equipe com cada pessoa guiando. Sérgio, o que eu achei interessante, primeiro falando do Paludo, ele fez aquela comparação que a gente sempre sabe que existe entre as diferentes marcas, mas ele explicou muito bem que a frente do carro que muda, portanto muda todo o ajuste do carro. Exatamente. E o motor é diferente, o chassi é diferente, é tudo diferente, mas isso faz uma diferença também. Eu acho que isso foi bem interessante ele falar sobre todo aquele processo, e acho que a análise dele, Roberto, da temporada dele foi bastante honesta. E infelizmente ele estava decepcionado, ele terminou chateado essa temporada, foi a minha impressão, com certeza, menos, falando com ele, mas vamos ver. Agora torcer, foi uma temporada de novato, Roberto. Eu tenho, não é defender o Paludo, não é nada, mas é diferente. O piloto é novato, tem o primeiro ano. Vejamos o exemplo do Rick Stenhouse Jr., que começou a temporada do ano passado péssimo, fez a temporada anterior mais ou menos, e agora é o campeão. Então, nem tudo está perdido. E a avaliação do Nelson também achei bastante honesta, Roberto. Todo mundo viu, ele perdeu bons resultados por ter sido afoito na pista. Às vezes eu achei bem bom. Isso para mim engrandeceu ele para mim em termos dele reconhecer o erro dele, e acho que ele tem mostrado que ele aprendeu com isso, visto o resultado nas últimas provas. Eu acho que os dois aprenderam bastante. Apesar dos resultados negativos, o Miguel Paludo aprendeu muito, e o Nelsinho, você viu mesmo, a gente escutou ele falar, aprendeu também dos erros. Só temos a esperar coisas boas o ano que vem. E para o ano que vem, Roberto, falando sobre o ano que vem, o Nelsinho anunciou antes da prova que ia para a Turner Motorsports, ótimo, já competindo na Nationwide, não teve um resultado tão bom assim, mas também foi a primeira prova dele, não deu para ajustar o carro, veio com ajuste de outro piloto, mas foi bom para ele ganhar experiência. Mas eu acho que ele vai disputar já garantido a Truck Series e com chances reais de conseguir o título e pelo menos uma vitória. E o Paludo, Roberto, a gente já está aguardando, pelo menos no momento que a gente está gravando esse programa, ainda uma palavra oficial, tem negociação, mas acho que nada fechado. Mas com certeza vai voltar também na Truck Series o ano que vem.